vez. Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Fala, Senhor, audivelmente aos nossos corações, de forma que possamos viver esse momento e levá-lo para as nossas casas, para as nossas vidas. A palavra já foi lida, já foi proclamada em louvores, agora será a pregação, Senhor. Eu me coloco em Tuas mãos, ó Deus, para que, segundo a Tua boa vontade, através de mim, o Senhor fala ao Teu povo. Obrigado a Deus por poder nesta noite te adorar, exaltar e proclamar Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o anseio do homem pela eternidade, ele está intrínseco ao nosso coração. Desde a criação, desde o princípio, o coração do homem busca um significado, um propósito que transcende os limites da existência terrena. E nós podemos ver isso claramente, até mesmo na cultura pop, em alguns livros ou filmes, né? Você pode encontrar ali um pirata, como Jack Sparrow, desejando encontrar a fonte da juventude. Você pode encontrar numa série de filmes essa busca pela eternidade, de viver mais. Imagina um explorador que atravessa desertos e florestas densas, como Indiana Jones, por exemplo, explorando em busca de um tesouro, um mapa que conduz à vida eterna. Imagina que quando ele encontra esse mapa, ele se dá de cara com algo muito bem simples. E isso está lá no texto de João, no capítulo 17, o verso 3. Nas palavras do Senhor Jesus, onde o mesmo diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Assim como o explorador descobre que a maior riqueza não está no mapa em si, a essência, mas na essência que ele traz, nesse pequeno versículo, eu quero ver se eu consigo, com a graça do nosso bom Deus, conduzir os meus irmãos para um entendimento, ainda que fraco, com relação à eternidade, mas que nós possamos entender o porquê devemos ser perseverantes em buscar esse Deus único e verdadeiro e encontrar-se com a vida eterna. Esse versículo nos lembra que a vida eterna não é apenas um destino futuro, mas uma realidade já aqui, presente. Começa quando conhecemos a Cristo. E eu quero passar um pouco aqui algumas introduções, não apenas uma. Quando nós olhamos o contexto em que esse versículo foi relatado, nós encontramos ali no primeiro século uma onda de politeísmo, onde você tinha deuses romanos e gregos, você tinha vários deuses, muitos opositores ao único Deus verdadeiro. Mas nós encontramos também dois grupos em específicos: saduceus e fariseus. E quem eram esses saduceus, para nós entendermos bem? Primeiro, nas suas crenças eles negavam a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ao contrário, eles acreditavam, ao contrário dos fariseus, né, que acreditavam na vida após a morte, esses saduceus não. Então eles negavam a vida eterna. Se não há ressurreição, não há vida eterna. Também eles não acreditavam em anjos e espíritos, o que diferenciava ele de outras religiões da época.
Eles acreditavam no livre-arbítrio, ou seja, eles acreditavam que os seres humanos tinham total livre-arbítrio e que as ações de cada um determinavam o seu destino sem intervenção divina. Então nós podemos perceber que certas heresias ou certos modos de pensar não são tão novos como nós imaginamos. Para eles, os saduceus, a observância dos rituais do templo era fundamental para a salvação. E eles concentravam muito nas leis escritas na Torá. Em contrapartida, nós temos os fariseus, que eram o outro grupo. E esse é o principal. Era um grupo de religiosos entre os judeus da época de Jesus e rejeitavam a Cristo e sua mensagem por várias razões. Eu queria trazer algumas delas aqui. Primeiro, o conflito de autoridade. Os fariseus viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade religiosa. O Cristo, nosso Senhor, desafiava as suas interpretações da lei, suas tradições, e isso os incomodava demais. Eles percebiam, assim como aqueles que viam a palavra de Jesus, a autoridade na sua pregação. Jesus pregava uma mensagem que muitas vezes contradizia as práticas farisaicas da época. Ele enfatizava misericórdia, compaixão, enquanto os fariseus eram conhecidos pela sua rigidez e legalismo. Eles rejeitavam o batismo. Eles rejeitavam o batismo de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Essa recusa demonstrou a resistência em reconhecer a autoridade divina. Algo muito implícito e muito percebido nos evangelhos é a arrogância e orgulho desses homens. Eles eram vistos dessa forma, acreditando que suas práticas religiosas os tornavam justos diante de Deus. E Jesus os criticou com veemência a hipocrisia deles, o que gerou ainda mais animosidade. Algo muito comum também era o medo de perder o poder, a popularidade entre o povo. Até a chegada de Jesus, esses homens eram tidos como os mais santos. Quando Jesus confronta seus discípulos e diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, eu imagino que os discípulos oraram assim: pronto, não tem como. Eles tinham medo de perder o poder. Por essas e outras razões, tanto a mensagem como o próprio Cristo eram rejeitados. O texto que nós estamos lendo no Evangelho de João, nós sabemos que ele é um dos 27 livros do Novo Testamento e o Evangelho que se preocupa em apresentar Jesus como Filho de Deus. O texto em questão é o que nós conhecemos como a oração sacerdotal. A oração de Jesus por seus discípulos, todos eles. E algumas palavras dentro deles vão se destacar, como por exemplo, vida eterna, conhecer Deus verdadeiro e enviou, ou enviar. Vida eterna. Meus irmãos, esse capítulo é uma das orações mais longas de Jesus registrada no Evangelho e é dita logo antes da sua prisão. Ela é dividida em 3 partes. Nós vamos trabalhar apenas um versículo hoje, mas eu quero trazer essa informação. Dos versos 1 a 5, na sua introdução, Jesus ora por si mesmo. Logo em seguida, a partir do verso 6 até o 19, ele ora pelos seus discípulos. É a sentença mais longa. E no final, ele ora por cada um de nós, os crentes do futuro. Nosso livro é conhecido, do Evangelho de João, pelo seu foco na identidade de Jesus como Filho de Deus e a revelação de Deus ao mundo. E tem como centro da vida cristã a aliança com Cristo. Esse conhecimento de Deus. Quando foi que foi escrito isso? O texto aqui no começo, antes de Jesus iniciar sua oração, diz assim: tendo Jesus falado essas coisas. A pergunta é: que coisas?
O que foi que Jesus falou? Que coisas são essas? Antes de começar a oração. Essas coisas estão ali, meus irmãos, dentro dos capítulos 13 até o 16. Jesus desenvolveu o significado da sua partida. Seu ensino conclui com palavras maravilhosas, dizendo: eu venci o mundo. Como está aqui no verso 33 do capítulo 16. Dando a entender que poderia dizer, no final das contas, que nele o propósito de Deus tinha sido atingido. Assim como os seus olhos levantados para o céu, em oração, em devoção. Jesus conclui a sua obra como profeta na terra e também como sacerdote. E pondera sobre a sua obra como sacerdote, entrando no lugar santo. Que oração maravilhosa, meus irmãos, essa oração sacerdotal. Dentro desses 3 capítulos aqui, do 13 ao 16, nós encontramos alguns pontos interessantes, como por exemplo, a saída de Jesus tinha significado que a sua hora era chegada, em que Jesus se entrega à sua morte, conforme João 13:31. Mas a glorificação do Filho já foi manifesta por suas palavras e obras. João 1:14, 2:11. E no verso 2 do nosso texto de João 17, ele fala da autoridade. Jesus afirmava ter poder para exercer juízo. E tem ainda. Perdão. Ele disse que não julga o homem, mas e agora vê o seu poder de estar na posição de dar a vida eterna. Os versos de João, no capítulo 1, versos 14 e 12. Esse é um contexto um pouco antes do que ia acontecer antes dessa oração. Pouco antes da traição de Jesus. Nos versos iniciais, nós temos a introdução, os versos 1 a 5. Como eu já disse, ele ora por si mesmo, para que o Pai o glorifique e que ele possa glorificar o Pai. Jesus orava para que ele glorificasse o Pai. Dentro desse parágrafo, nós encontramos o nosso verso em questão, que é o verso 3, que define a vida eterna como o conhecimento de Deus e de Jesus, essencialmente vinculado à salvação e ao relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Também serve como uma chave teológica, que resume a essência do propósito de Jesus em sua missão, a revelação de Deus ao mundo e a provisão da vida eterna através do relacionamento com Ele. Como diz o próprio texto, a vida eterna é essa, que te conheça. Que te conheça. O conhecimento do Pai precisa estar associado à compreensão do Filho. Não se pode conhecer o Pai sem o Filho. Visto que Ele é a revelação de Deus em Cristo, ela não pode ser cedida. Não é a compreensão intelectual, mas o aperfeiçoamento da confiança pessoal e moral de Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, o nosso evangelista primordial, ou enviado. E aqui, meus irmãos, eu quero desenvolver com vocês, após essa breve introdução, a nossa mensagem. A oração sacerdotal é um momento crucial no ministério de Jesus, onde ele se dirige ao Pai em oração antes da sua crucificação. E nessa oração, Jesus expressa a sua essência, a essência da missão, revelar o Pai e proporcionar a vida eterna aos crentes. Esse verso destaca que a vida eterna está intimamente ligada ao conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E nós vamos desenvolver um pouco mais esse conceito a respeito desse conhecimento. Esse conhecimento. Será que ele é um conhecimento teológico?
O Evangelho de João, a vida eterna é frequentemente mencionada como o dom supremo que Deus oferece. Esse conceito é repetidamente ligado ao ato de conhecer a Deus. E a pergunta que fica é exatamente o que o texto já responde: o que é a vida eterna? Explicando um pouco dessa palavra dentro do nosso primeiro ponto, no contexto grego e bíblico, esse termo não se refere apenas à imortalidade, mas uma qualidade de vida que transcende o tempo. Trata-se de uma vida vivida em plenitude, em comunhão com Deus. Vou repetir isso. Trata-se de uma vida vivida em plena comunhão com Deus. A vida eterna começa no momento em que conhecemos a Deus, mudando a nossa perspectiva e propósito. Abro aspas para o Dicionário Bíblico de Teologia, que ele explica da seguinte maneira: o que é a vida eterna? A frase que aparece repetidamente no Novo Testamento e que se refere a uma das promessas de fé cristã, estritamente poderia ser dito que a vida depois da morte, antes que eterna, é sempre eterna, porque a eternidade pertence somente a Deus. Entretanto, pode-se interpretar a frase vida eterna como referente não só à vida que continua para sempre, mas também como a vida em Deus, a um compartilhar da vida eterna. Na vida do eterno. Em todo caso, fica claro que desde o começo e através de toda a sua história, o cristianismo tem sustentado que a vida após a morte, e que essa vida dura para sempre. Por outro lado, essa vida eterna e duradoura em comunhão com Deus não precisa necessariamente esperar até a morte, visto que no Novo Testamento se fala repetidamente de uma vida eterna que começa no presente. Por último, é importante assinalar que na primeira escatologia da vida cristã, a vida após a morte se relaciona estreitamente com a expectativa de uma ressurreição final do corpo, e em contraste com a ideia grega da imortalidade da alma. Essa vida após a morte não é algo que corresponde por natureza, mas antes é um dom da graça divina. Fecha aspas para o dicionário. Parafraseando, muitos imaginam que apenas após a morte a vida eterna continua, mas ela já está presente aqui. É o mesmo conceito do reino de Deus, entre o já e o ainda não. O reino de Deus já veio, mas não na sua totalidade, mas ele já está aqui. A vida eterna começa quando nós temos um encontro com Jesus. Em João, no capítulo 4, verso 4, Jesus passando por Samaria e conversando com a mulher, a palavra diz, era necessário passar pela província de Samaria. Mais na frente, no verso 14, quando ele inicia essa conversa encontra essa mulher e dá início a essa conversa com ela, ele diz o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrar pela vida eterna. Então, a partir do momento que o ser humano perdido tem um encontro com Jesus e ele é salvo pela graça, ele já está bebendo dessa água e ela vai jorrar pela vida eterna. Os verdadeiros adoradores, citados no mesmo texto de João 4, começam a adorar a Deus, revelado em Jesus, ainda nesta terra, e o adorarão por toda a eternidade. Hoje pela manhã eu falei do texto de J.C. Ryle, ou J.C. Ryle, citado dentro do livro Santidade, que faz uma alegoria
alegoria a respeito do que aconteceria se porventura um ímpio fosse para o céu. E seria um lugar, para esse ímpio seria um inferno, porque aqueles que não têm prazer em adorar a Deus aqui, eles não terão pela eternidade. Tudo que fazemos redunda em glória para Deus, ou pelo menos deve ser assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para que o nome de Deus seja glorificado. Nós somos feitos adoradores e buscamos em nossa vida sermos adoradores genuínos, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que se entregam a essa adoração e vivem essa vida eterna já no presente século, já no presente momento. O nosso segundo ponto é exatamente o que está na outra parte do versículo. Depois de declarar que a vida eterna é essa, ele diz: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A palavra conhecer aqui é diferente da palavra gnose, que muito nós vemos a respeito do conhecimento esotérico e intelectual, mas é uma palavra mais relacionada ao hebraico, do qual, quando Abraão conheceu a Sara, quando ele teve intimidade, estou pensando aqui se eu não troquei o nome da esposa de Abraão, tem um blackout na memória, mas eu vou. É um relacionamento de intimidade. A palavra sugerida, sugere uma relação íntima, não apenas um conhecimento cognitivo, não apenas um conhecimento intelectual. O professor e presbítero Solano Portela, no seu livro 5 Pecados que Ameaçam o Calvinismo, ele fala de um gnosticismo reformado, um conhecimento acerbado dentro da reforma protestante. Pessoas que sabem de tudo a respeito das nossas doutrinas e afins, mas têm um conhecimento zero de intimidade com o próprio Deus, de relacionamento com o próprio Deus. Sim, o título do livro é cabível: 5 pecados que ameaçam o calvinismo, né? Ou os calvinistas. Nós precisamos ter cuidado, porque nós não somos chamados a conhecer a Deus na sua plenitude, embora desejamos, embora queiramos, precisamos. Mas o relacionamento com Deus é primordial. Na intimidade. No contexto bíblico, conhecer Deus é experimentar a sua presença, seu amor, sua verdade, de forma pessoal. É um conhecimento dinâmico, progressivo, crescendo à medida que nos relacionamos com o próprio Deus. E quanto mais nós o conhecemos, mais o desejamos e mais o amamos, e mais somos gratos. O conhecimento do Pai precisa estar associado à compreensão do Filho. Sem o Filho não há como conhecer o Pai, visto que Ele é a revelação de Deus. Eu vou dizer novamente, não basta um conhecimento intelectual. Não basta um conhecimento intelectual. Mas algumas coisas acontecem quando você busca esse conhecimento. E eu quero destacar aqui 4. Conhecer a Deus muda radicalmente a identidade do crente. Nós passamos a ver cada um de nós como filhos de Deus, herdeiros das suas promessas e participantes da sua natureza divina. Essa nova identidade impacta como vivemos e como nos relacionamos com os outros e como enfrentamos as dificuldades do dia a dia.
Segundo, o conhecimento de Deus transforma a nossa maneira de pensar. Romanos 12, 2, Paulo faz esse convite, nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nós não podemos mais nos conformar com esse padrão de vida, com esse padrão de mundo. Ele já não nos agrada mais. Isso afeta também as nossas escolhas, valores, prioridade e nos alinha com a vontade de Deus. Terceiro, conhecer a Deus nos leva a uma vida de oração onde buscamos continuamente a sua presença, a sua direção. Assim como Jesus demonstrou em sua vida toda. Jesus orava, por que eu não vou orar? A oração é o meio pelo qual nós mantemos conectados com Deus, dependentes da sua vontade, desejosos de fazer a sua vontade, de obedecer os seus mandamentos e de conhecê-lo mais. Esse conhecimento também resulta em obediência e uma vida de santidade. Uma vida de santidade, coisa que parece que saiu do... Vamos olhar aqui 1 João. Diz assim, 2,6 de 1 João: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem diz que está em Cristo, quem diz que conhece a Deus, deve ser como Jesus era. Deve andar como Jesus andou. Esse conhecimento prático se manifesta em uma vida de conformidade com os mandamentos de Deus. Então, muito obrigado. Conhecer a Deus aumenta a nossa expectativa de uma vida futura na eternidade. O nosso terceiro ponto: esse Deus que precisamos conhecer não é qualquer Deus fabricado pelo nosso coração corrupto, mas o Deus verdadeiro. A palavra usada no grego, e eu não vou citá-la, enfatiza a singularidade de Deus em contraste com os ídolos e falsos deuses. Deus é singular e único, definido por um artigo: o Deus Criador. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 2, falando de Deus e da Santíssima Trindade, ela diz o seguinte, no primeiro ponto: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito, em seu ser e perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível e onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Isso está na Confissão de Fé do Westminster, no seu capítulo 2. Conhecer esse Deus verdadeiro implica em se afastar das mentiras e ilusões do mundo e viver na luz da verdade divina. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu cresço em santidade. Esse conhecimento ele transforma a vida do crente, pois envolve uma revelação contínua da natureza e do caráter de Deus. Nós o conhecemos quando ele se revela a nós através de seu Filho. E também através da sua palavra. Quanto mais eu e você nos aprofundamos num relacionamento íntimo com Deus, pela leitura da palavra, assim como os outros meios de graça,
Ele, por sua graça, se revela mais a nós. É o que nós entendemos de revelação progressiva. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. Quanto mais eu me deleito, mais eu me satisfaço. Eu citei uma palavra aqui chamada meios de graça. De acordo com a teologia reformada, meus irmãos, os meios de graça são alguns. Eu vou citar aqui: Palavra de Deus, sacramento, batismo e ceia e a oração. Bom, a pregação, a palavra de Deus como meio de graça. A pregação e leitura das Escrituras são os meios primários pelos quais Deus comunica a sua vontade e a sua graça. A Bíblia, ela é inspirada, inerrante, suficiente para guiar cada crente na fé e na prática. A proclamação da palavra tem um papel central no culto cristão reformado. O que estamos fazendo aqui é fazendo uso de um meio de graça. Os sacramentos, o batismo como sinal do selo da aliança com Deus e seu povo, simboliza a purificação dos pecados e a união com Cristo na sua morte e também na ressurreição. A ceia do Senhor é um meio pelo qual os crentes se alimentam espiritualmente, sendo fortalecidos na fé através da comunhão com Cristo e entre um com o outro. E aqui vem um dos meios de graça que eu acredito que seja mais difícil para a maioria dos crentes: a oração. A oração é um meio de graça essencial pelo qual os crentes expressam a sua dependência de Deus e recebem conforto, orientação e força espiritual. Ela é tanto pessoal quanto comunitária e é considerada um dos aspectos mais maravilhosos da vida cristã, porque é onde eu converso com o Deus Criador. Qual a importância disso que eu acabei de falar a respeito dos meios de graça? Eles não têm poder em si, mas são eficazes pela ação do Espírito Santo, que utiliza esses instrumentos para operar a salvação e a santificação dos seus eleitos. Por isso, meus irmãos, façam uso dos meios de graça. Tenham isso na sua vida. Não negligencie o tempo com o Senhor. Não troque o Senhor por nenhum prato de lentilha. Esteja disposto, no dia do Senhor, entregar o dia a Ele. Use os meios de graça até que possamos, eu e você, dizer como o patriarca Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus nos deu isso, e não pode aparecer qualquer coisinha menor que a gente: não vou para o culto hoje, hoje eu não estou com vontade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você sobre vontade. Se for pela sua vontade, você não estaria sentado nessa cadeira, nem eu aqui pregando. É o Espírito que nos impele a estar aqui, a adorar, a buscar esse relacionamento com Deus. Partindo para o nosso quarto ponto: o enviado. A palavra aqui mostra Jesus como o mediador. A missão dele era ser o mediador entre Deus e a humanidade perdida. Que maravilha! A vida eterna é essa: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, ou enviado. A pergunta que não quer calar é: mas quem é Jesus? Quem é esse enviado? Não existe pergunta mais importante que foi formulada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 16,15, que diz: e vós, quem dizeis que sou? Se essa pergunta fosse para mim e para você: e vós, quem dizeis que eu sou?
Nenhuma questão foi debatida com mais intensidade, mais não entendida por completo, em parte ignorada, com perigo e respondida corretamente com ganho, como a resposta que o próprio Pedro deu. A resposta certa à pergunta é simples, o suficiente para salvar uma criança e ao mesmo tempo complexa, suficiente para deixar teólogos ocupados por toda a eternidade. Ora, se a vida eterna significa conhecer a Jesus Cristo, não podemos nos dar o luxo de ignorar aquele que é o mais distinguido entre os 10 mil. Cantares 5:10. A vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o enviado, o Messias. Jesus foi enviado para revelar Deus plenamente, para ser o caminho através do qual crentes podem conhecer. Reconhecer Jesus como enviado de Deus é fundamental para experimentar a vida eterna. Aqueles que não reconhecem Jesus e têm uma seita herética que vai pegar exatamente o primeiro versículo desse texto: Pai, é chegada a hora, e dizer que Jesus, contrariando toda a palavra de Deus, não é o próprio Deus. Então, uma vez que eu não reconheço alguém reconhece Jesus como sendo Deus, ele não pode conhecer a Deus. Afinal, foi o próprio Cristo que diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou melhor dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. João, na sua epístola, no capítulo 5, verso 20, diz: também sabemos que é o Filho de Deus, e é vindo no tempo dado entendimento, e nos tem dado. Eu vou repetir de novo, porque eu me engasguei. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, e em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos no verdadeiro, o verdadeiro Deus, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não podemos negar Jesus, meus irmãos, nem um pedaço, nem um pouquinho. Eu quero concluir dizendo para os meus irmãos que esse conhecimento, esse relacionamento, ele muda a nossa trajetória de vida. Ele nos dá um compromisso com o Evangelho. Conhecer a Deus desperta em nós um desejo de compartilhar essa boa nova com os outros. Assim como Jesus foi enviado para revelar o Pai, nós somos enviados ao mundo para testemunhar da verdade e do amor de Deus, ensinando a guardar todos os mandamentos. Não só nos transforma individualmente, mas também transforma nossas comunidades. À medida que vivemos e proclamamos o Evangelho, vemos vidas sendo transformadas, famílias restauradas, sociedades impactadas pela palavra de Deus. A vida eterna começa com esse conhecimento, mas se estende a cada momento em que vivemos em comunhão com Ele. Nos transforma, nos conduz a uma vida de santidade e nos envolve em comunhão com Ele e nos comissiona e capacita para a missão de compartilhar essa verdade com o mundo. Aqueles que têm a vida eterna precisam proclamar a eternidade até que ela venha completamente. Parafraseando o nosso texto, essa é a vida eterna: que te conheçam de forma íntima e pessoal, a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo para revelar quem Tu és. Eu concluo com uma frase de um reformador, Ezequiel Hopkins, que diz, abre aspas:
quão transbordante então será a nossa alegria quando chegarmos ao céu, onde nossa realização de Deus será completa e eterna, onde veremos como Ele é e como o conhecemos, e como somos conhecidos por Ele, onde as glórias desvendadas da divindade cairão sobre nós, e nós nos banharemos para sempre nos sorrisos de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, a Tua palavra aqui proclamada nesta noite, te peço que ela faça efeito em nosso coração. Ela mude, ó Deus, cada desejo que temos. Que ela nos faça, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento. Que ela transforme a nossa vida de forma que sejamos transformados dia a dia. Não só perdoados, mas também usados para proclamar a vida eterna àqueles que passarão a eternidade no tormento eterno. Ainda que não saibamos quem são os seus eleitos, ó Deus, nós queremos proclamar a Tua palavra, de forma que eles possam ouvi-la, e aqueles que são Teus, Senhor, se rendam a ela. Os que não são, não terão desculpa de dizer que nunca ouviram falar de Ti. Só o Senhor sabe quem são os Teu povo, quem são as Tuas ovelhas. A nós cabe levar a Tua palavra até os confins da terra. Para isso, Senhor, eu te peço, revela-te a nós em Teu Filho. Fala aos nossos corações, em nome de